O relógio na parede da cozinha marcava 6 horas da tarde. Aquela hora que eu sabia que mudaria tudo, mas que na verdade transformava meu mundo em um pesadelo que se repetia como uma maldição. O som da chave girando na porta era o som da ameaça que chegava. Meu corpo reagia antes da ameaça se materializar. O coração acelerava, a respiração ficava curta e a garganta se fechava como se estivesse presa numa armadilha invisível. Era medo puro, crônico e absoluto. Meu nome é Isabel Cristina, mas aqui na minha cidade, Novo Horizonte, Minas Gerais, sou conhecida como Dona Isa dos Doces. Vendo rapadura, cocada e doce de leite na feira da praça há mais de 40 anos, sorrindo para quem compra, repartindo a doçura que aprendi a fazer com minha avó. Mas por trás desse sorriso e desse trabalho, carrego uma história que poucos conhecem, uma história marcada por dor, silêncio e sobrevivência. Nasci em uma casa amarela, pequena, ao final da Rua das Flores. Um lugar simples, onde as casas são grudadas uma na outra e o mundo lá fora parece estar longe, embora todos saibam o que acontece na rua de cada vizinho. A vizinhança tem olhos atentos, mas os olhos não veem tudo. Muitos segredos se escondem atrás das cortinas fechadas. Minha família era pequena. Meu pai, Severino, fiscal da prefeitura, um homem de postura dura, respeitado e temido. Minha mãe, Glória, professora da escola pública, com sua voz mansa e um olhar que parecia esconder segredos que nunca me contou. Eu era a única sobrevivente entre os filhos que minha mãe teve, e essa realidade me pesava como uma cruz invisível. Você é um milagre, me diziam. Eu nunca soube se era uma bênção ou uma maldição. Minha infância foi dividida entre o afeto raro e o medo constante. Acordava para o dia com o som dos pássaros e o cheiro do café, mas sabia que o fim do dia traria algo diferente. Meu pai era severo, punia com tapas e palavras duras. Isso era aceito naquela época. Ninguém questionava, ninguém agia. Mas tudo mudou no dia do meu 8º aniversário. Eu ganhei um vestido azul, com bolinhas brancas, que minha mãe costurou com muito cuidado, escondida dos olhares do meu pai. Ela também fez uma boneca, pequena e delicada, para me presentear. Eu estava radiante, ignorando os sinais do olhar duro dele no almoço, que depois aprendi a reconhecer como o prenúncio da tormenta. Naquela noite, minha mãe saiu para a vigília na igreja, e eu fiquei sozinha com meu pai. O que começou como um pedido para ajudar na cozinha transformou-se em um pesadelo. Ele me mandou tirar a roupa ali mesmo, na cozinha, e eu, congelada pelo medo, obedeci. Ele usou uma vassoura para machucar meu corpo, uma forma de castigo cruel que nenhuma criança deveria conhecer. Minha mãe viu tudo. Ela ficou parada, observando pela fresta da porta. E não fez nada. Virou as costas e saiu. Aquele instante foi um divisor de águas na minha vida. Ali aprendi que o monstro não era só meu pai, era também a mulher que deveria ter me protegido. Eu era só uma criança, presa em um pesadelo que parecia não ter fim. Por muito tempo, guardei aquela dor para mim. Eu queria gritar, fugir, mas não sabia como. O silêncio virou meu único amigo e meu pior inimigo. Aos poucos, a culpa foi se infiltrando na minha alma. Será que eu tinha provocado aquilo? Será que era minha culpa? Essas perguntas me consumiam dia após dia. Eu não sabia como contar para ninguém. Até que um dia, lá na escola, uma professora viu além da minha máscara de menina quieta. Mas essa é uma história para a próxima parte. Se você está aí do outro lado, lendo essas palavras, quero que saiba que sua voz importa. Não está sozinha. Me conta nos comentários de onde você é, para que a gente possa criar uma rede de força e apoio. E já aproveita para deixar seu like, cada apoio assim fortalece a coragem de quem precisa ser ouvido. Depois daquela noite fatídica, minha casa amarela, que antes era um lar, transformou-se na mais cruel das prisões. Uma cela invisível, onde as paredes eram feitas não só de tijolos e madeira, mas do medo, da angústia e do silêncio que se espalhavam por cada cômodo. Meu mundo se reduziu a um quarto frio e escuro, onde eu me escondia das sombras que vinham de dentro das pessoas que deveriam me proteger. Era só minha mãe sair para o trabalho ou para as reuniões na igreja que meu pai encontrava um jeito de me machucar. A vassoura, objeto comum da cozinha, tornou-se minha pior inimiga, a extensão cruel das mãos que me feriam. Eu era uma criança, pequena, frágil, com o coração cheio de esperança, tentando resistir contra um homem que crescia, não só em tamanho,
mas em poder, em violência, em crueldade. Eu não tinha para onde ir. Não sabia como fugir. Não tinha voz. Meu único refúgio era a invisibilidade, me tornando uma sombra dentro da minha própria vida. Mas a pior dor não vinha dos golpes ou das agressões físicas. Vinha do silêncio da minha mãe. Ela sabia, sentia ou pelo menos desconfiava do que acontecia comigo. Lembro de um dia em que voltei da escola toda suja de barro, depois de ter caído correndo na rua. Meu pai ficou furioso, me gritou e me mandou para o quarto. Enquanto eu chorava, tentando esconder os hematomas, vi minha mãe parada no corredor. Ela me olhava pela fresta da porta, os olhos cheios de medo, mas paralisada. Ela viu tudo. Viu o que ele fazia comigo. E não fez nada. Virou as costas e saiu como se aquele fosse um episódio comum, banal, do cotidiano. Foi nesse momento, naquela solidão profunda, que a minha infância morreu. A mulher que deveria ser meu abrigo, minha fortaleza, escolheu ser a sombra do monstro. Eu queria gritar, fugir e, sobretudo, ser amada. Mas não tinha para onde ir. O medo me envolvia como uma nuvem negra e sufocante. A solidão era minha única companhia constante. Na escola, me tornei invisível. Fugindo dos olhares, evitando qualquer tipo de afeto, usava roupas de manga longa, mesmo nos dias mais quentes, para esconder os hematomas que cobriam minha pele. Meu olhar estava sempre baixo, meu corpo, cheio de cicatrizes, minha alma, em pedaços. Os professores percebiam que algo não estava certo, mas naquela época, dizia-se que problema de família era problema de família, e ninguém tinha o direito ou a coragem de intervir. Até que Dona Marta chegou. Ela foi a única que teve coragem para me olhar de verdade. Foi ela quem me estendeu a mão e acreditou na minha dor. Ela me ajudou a encontrar palavras quando eu não tinha voz. Se você está lendo isso e sente que está preso em seu próprio silêncio, saiba que não está sozinho. Sua voz importa. Deixe seu comentário, compartilhe sua história. E se ainda não deixou seu like, aproveite para clicar. Sua participação fortalece essa luta contra o silêncio e a dor. Eu nunca imaginei que uma professora pudesse ser a ponte para minha salvação. Para mim, os adultos eram todos figuras distantes. Alguns assustadores, outros indiferentes. Mas Dona Marta era diferente. Ela não usava o olhar cansado dos que fingem não ver, nem a frieza de quem julga sem conhecer. Ela tinha algo dentro dela, uma sensibilidade profunda, uma empatia que transcendia as palavras. Foi numa manhã chuvosa, enquanto as gotas escorriam pela janela da sala de aula, que percebi o olhar dela me buscando. Eu, escondida na última carteira, tentava me tornar invisível. Ela se aproximou, com calma, sem pressa, e perguntou, com a voz doce, se eu queria conversar depois da aula. Meu coração disparou. Falar com alguém era o que eu mais temia, mas ao mesmo tempo era tudo o que eu precisava. Quando finalmente sentei com ela naquele corredor vazio, a voz falhou. As palavras ficaram presas, as lágrimas ameaçavam cair. Dona Marta me esperou, paciente, sem apressar. Foi então que eu comecei a contar. Aos poucos, como se arrancasse um pedaço de mim mesma, contando as noites de medo, as agressões, a traição da mulher que deveria me proteger. Isabel, ela disse com firmeza, você é mais forte do que pensa. Vamos tirar isso do seu peito. Não vai ser fácil, mas eu estarei com você. Ela não falou só palavras de conforto. Ela agiu. Fez ligações, marcou reuniões, conversou com a direção da escola. Me apresentou a um advogado amigo, um homem que ouviu meu relato com olhos cheios de choque e tristeza, mas também de determinação. Para cada passo que dava, eu sentia o peso da cidade pequena. Meu pai era um homem respeitado, uma figura de autoridade. Minha mãe, a professora que todos admiravam. Quem acreditaria numa menina contra esses dois pilares? A pressão era imensa. Os sussurros começaram a surgir nas ruas, olhares de julgamento, pessoas que mudavam de lado quando eu passava. Mas Dona Marta estava firme, como um farol na tempestade. Cada dia que eu hesitava, ela me encorajava. A verdade tem força, Isabel. Vamos levar essa verdade até o fim. E assim comecei a juntar provas, fotos dos hematomas, registros dos momentos mais difíceis, até o objeto que se tornou símbolo da minha dor, a vassoura. Lembro do medo que senti quando precisei entregar aquela prova. Era como se estivesse dando uma parte de mim para ser exposta e julgada. Mas a cada passo, a coragem crescia.
Cada lágrima que caía, cada palavra dita, era uma pequena vitória contra o silêncio que me aprisionava. Nos momentos mais difíceis, quando a dúvida e o medo tentavam me dominar, Dona Marta estava lá, com um abraço, com um olhar, com uma palavra de esperança. E eu aprendi que a luta não era só minha, era nossa. Se você está aí lendo essa história, e sente que carrega uma dor, que está preso num silêncio que machuca, quero que saiba, existe esperança. Não precisa enfrentar isso sozinho. O dia do julgamento chegou como uma tempestade que eu sentia se aproximar há semanas, mas que parecia impossível de evitar. Eu acordava e dormia pensando naquele momento, sabendo que seria o instante em que toda a minha vida, toda a minha dor, seria exposta para o mundo, para a cidade inteira que até então fingia não ver. Era uma manhã fria e cinzenta em Novo Horizonte. O céu carregava nuvens pesadas que pareciam refletir o peso que eu sentia no peito. Minha roupa foi escolhida com cuidado, nada que chamasse atenção, nada que desse motivos para que me julgassem antes de ouvir minha história. Um vestido simples, azul claro, com mangas compridas que escondiam as marcas que ainda existiam no meu corpo. No caminho até o tribunal, sentia meu coração saltar no peito, como se quisesse fugir. Cada passo parecia levar para um abismo que eu não podia evitar. Ao entrar naquela sala imensa, com suas paredes altas, bancos de madeira rangendo sob o peso dos presentes, senti os olhares curiosos e julgadores me atravessarem. Era como se o mundo inteiro estivesse ali para me observar e esperar que eu falhasse. O juiz, sério e impassível, abriu a sessão. Meu pai estava lá, sentado no banco dos réus, com a expressão firme, olhos frios. Um homem que para a cidade era um exemplo de dignidade e respeito, mas para mim era o monstro que roubou minha infância. Minha mãe estava ao lado dele, cabisbaixa, evitando meu olhar, como se tivesse vergonha até da própria sombra. Quando meu nome foi chamado para depor, meu corpo inteiro tremeu. A voz ameaçava sumir, a garganta fechava, as palavras pareciam se esconder. Mas eu respirei fundo, tentei lembrar das palavras que Dona Marta me ensinou, do motivo pelo qual eu estava ali. Isabel Cristina, diga ao tribunal o que aconteceu, ordenou o juiz. Eu engoli seco, e comecei. Meu pai, ele me machucava. Usava uma vassoura para me bater, minha mãe sabia, mas não fez nada. As lágrimas começaram a escorrer, mas eu continuei. Eu tinha medo. Medo de tudo, medo de falar, medo de ser julgada, medo de não ser acreditada. As palavras saíam trêmulas, mas cheias de verdade. Os advogados tentaram me desestabilizar. Perguntas duras, tentativas de me fazer duvidar de mim mesma. Mas eu não cedi. Lembrei do abraço firme de Dona Marta, das noites que escrevi para aliviar a dor, da promessa que fiz a mim mesma de nunca mais me calar. Olhei para o juiz, para os jurados, para aqueles que julgavam minha vida, e falei. Falei do medo que congelava meu corpo, da dor que corria por minhas veias, da traição da mulher que deveria me proteger. Eu sou só uma menina, disse com a voz embargada, mas hoje eu tenho coragem. Coragem para contar a verdade. O silêncio tomou conta da sala. Cada palavra era um impacto, uma bomba explodindo na fachada daquela família respeitada. Meu pai baixou a cabeça, sua postura rígida fraquejou. Minha mãe não conseguiu evitar as lágrimas. Depois de horas de depoimentos, a justiça começou a se manifestar. Sentença de 15 anos para meu pai, 8 anos para minha mãe, por omissão. Era a primeira vez que sentia um pouco de justiça, um pouco de alívio. Mas o caminho ainda era longo. Ao sair do tribunal, o mundo parecia diferente. Eu que por tanto tempo tinha sido invisível, agora estava ali, vista, ouvida, acreditada. Sentia no peito uma mistura de medo e esperança. Medo do que ainda podia vir, esperança de que a vida poderia ser diferente. E eu queria que todos que sofrem em silêncio soubessem que não estão sozinhos. Que há uma saída. Se você está lendo essa história, deixa um comentário. Compartilha para que essa voz alcance quem precisa de coragem. E se ainda não curtiu, aproveita para deixar seu like, é um ato que fortalece toda essa luta. Quando o veredito finalmente foi anunciado, senti uma mistura de emoções que me tomou inteira. Alívio, medo, incredulidade e uma esperança tênue, mas poderosa. Meu pai, Severino, foi condenado a 15 anos de prisão por tudo que fez. Minha mãe,
Glória recebeu 8 anos por cumplicidade e omissão. A cidade inteira se dividiu entre o choque, a incredulidade e a indignação. Para muitos, eles continuavam sendo figuras respeitadas, autoridades morais e exemplos a serem seguidos. Para mim, eles eram os algozes da minha infância, os responsáveis por anos de dor e silêncio. Mas para mim, aquela sentença foi muito mais que uma condenação. Foi a primeira vitória verdadeira da minha vida. Finalmente, a justiça começava a falar alto, colocando palavras e punições sobre aquela violência que por tanto tempo foi escondida nas sombras. Porém, a liberdade que senti naquele momento veio acompanhada de um preço alto e inesperado. Os dias que sucederam o julgamento foram os mais difíceis da minha vida. Eu precisava reaprender a viver, a reaprender a confiar no mundo e nas pessoas, a reaprender a ser simplesmente uma menina que não precisava mais esconder sua dor. Quando me mudei para a casa de Dona Marta, a mulher que durante anos havia sido minha professora e agora era minha mãe de coração, senti que começava um novo capítulo. Ela me recebeu com braços abertos, um sorriso acolhedor e uma paciência infinita. Nada ali era apressado, tudo acontecia no tempo que eu precisava. Nos primeiros dias, o medo ainda me acompanhava como uma sombra persistente. Acordava no meio da noite, suada e ofegante, esperando ouvir os gritos, os passos pesados e o som da porta sendo fechada com violência. Mas cada vez que isso não acontecia, uma pequena chama de segurança era acesa dentro de mim. Dona Marta se tornou minha guardiã. Ela me acompanhava na escola, ajudava nas tarefas, estava presente nos meus medos e celebrava minhas pequenas conquistas. Aprendi com ela o significado do amor verdadeiro, aquele amor que não machuca, não exige, não prende. Mas a reconstrução não foi fácil. Meu corpo ainda carregava as marcas das agressões. Minha mente, os fantasmas das lembranças. Minha alma, cicatrizes profundas que às vezes sangravam sem aviso. Os primeiros meses foram de muita luta interna. Entre avanços e recaídas, entre lágrimas e sorrisos tímidos. Aprendi que a cura não é linear. Há dias que você se sente forte, pronta para conquistar o mundo. E há dias que a dor retorna, tentando te derrubar. Mas naquele processo, aprendi também sobre resiliência, sobre a força que existe em continuar, mesmo quando tudo dentro de você quer desistir. Na escola, Dona Marta era minha escudeira. Ela intercedia quando alguém me olhava com estranheza, quando eu tinha dificuldade para acompanhar as aulas por causa da ansiedade. Ela me ensinou a transformar o medo em motivação, a dor em combustível. Com o tempo, aquela menina tímida e quebrada começou a se abrir. Comecei a sorrir mais, a fazer amizades, a sonhar com um futuro que antes parecia impossível. Foi um processo lento, doloroso, mas lindo, um renascimento. Se você está aí, lendo essa parte da minha história, quero que saiba que não importa o quão profundo seja o buraco em que você está, há sempre uma saída. Uma luz que pode iluminar seu caminho, mesmo quando tudo parece escuro. A adolescência, para muitas pessoas, é uma época de descobertas, de liberdade, de alegrias e de sonhos que começam a tomar forma. Para mim foi um campo de batalha invisível, onde lutava contra os fantasmas do passado e tentava, dia após dia, reconstruir aquilo que foi quebrado. Cada manhã era uma nova oportunidade para tentar me aceitar, com as marcas no corpo que não podiam ser vistas, mas que eu sentia pulsar a cada passo. Aprender a confiar novamente nas pessoas era um desafio enorme. O mundo parecia cheio de armadilhas, e cada novo contato era acompanhado por um alerta invisível, um medo antigo que sussurrava para eu me proteger, para não me entregar. Dona Marta continuava firme ao meu lado, sendo minha âncora em um mar revolto. Ela acompanhava cada passo, cada lágrima silenciosa que eu tentava esconder. As professoras começaram a notar uma mudança. Eu, que antes era a menina calada, triste e sempre de cabeça baixa, comecei a sorrir mais. Aos poucos, me permiti sonhar, mas a cicatriz emocional ainda doía profundamente. Aquela menina que havia sido vítima precisava aprender a ser protagonista da própria história. Para isso, encontrei na escrita uma aliada poderosa. Colocava no papel tudo o que sentia: a dor, o medo, a raiva, a esperança. Cada texto era um grito preso, uma forma de libertar minha alma. E com o tempo, aqueles escritos se tornaram meu escudo e minha espada para enfrentar o mundo. Eu não era a menina que meu pai dizia que eu era muito mais.
Essa descoberta me deu forças para começar a sonhar com um futuro diferente. O tempo, que para muitos passa rápido e despercebido, para mim foi um aliado e um adversário. Cada dia que amanhecia trazia consigo um convite silencioso para escolher entre me entregar ao passado ou lutar por um futuro diferente. Eu escolhi lutar. Aquele fiozinho de esperança que Dona Marta havia acendido em mim, ainda que pequeno e vacilante, começou a crescer e a se transformar numa chama vibrante que iluminava os cantos escuros do meu coração. Era uma luz que eu precisava alimentar todos os dias, com coragem, com determinação, com sonhos. Estudar virou minha arma mais poderosa. A cada página lida, a cada texto escrito, eu me reconstruía. Meu quarto, antes-cenário de lágrimas e solidão, tornou-se meu santuário de conhecimento e planos. Passava noites em claro, não por medo, mas por vontade de aprender, de entender o mundo e como eu poderia mudar o meu lugar nele. Dona Marta, que me acompanhava há tanto tempo, era meu porto seguro. Ela me lembrava sempre: Isabel, você tem dentro de si uma força que nem imagina. O mundo é seu, nunca duvide disso. Suas palavras eram como sementes que eu plantava com carinho no solo fértil da minha alma. Naquele processo, tive que enfrentar não apenas o mundo externo, mas também meus próprios fantasmas internos. Cada trauma precisava ser reconhecido, sentido e, aos poucos, superado. Foi uma jornada dolorosa, feita de altos e baixos, lágrimas que surgiam quando menos esperava e sorrisos tímidos que me davam forças para continuar. Aos poucos, as marcas do passado começaram a perder o poder que tinham sobre mim. No entanto, os desafios continuavam. Na faculdade de Direito, em Belo Horizonte, onde cheguei com o coração cheio de sonhos e a mochila pesada de dores, tive que aprender a me defender não apenas das palavras dos professores, mas também dos olhares curiosos e, por vezes, desconfiados dos colegas. Houve momentos em que me senti deslocada, insegura. Mas me lembrei do que Dona Marta me dizia: a sua história não te define. O que você faz com ela é que importa. E foi essa verdade que me guiou. Cada trabalho entregue, cada prova feita com dedicação, cada debate que participei com firmeza, era uma vitória sobre o passado. Foi na faculdade que encontrei meu propósito verdadeiro: lutar para que nenhuma outra criança, menina ou menino, tivesse que passar pelo que eu passei. Queria ser a voz daqueles que não tinham voz. Queria ser a força que protege os mais vulneráveis. Me formei com honras, não só pelo conhecimento, mas pela batalha interna que venci todos os dias. Abri um pequeno escritório de advocacia dedicado exclusivamente à defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Cada caso que chegava até mim era um lembrete vivo do que eu tinha vivido, e uma nova oportunidade de transformar vidas. Eu sentia que o inferno que um dia foi minha realidade havia se tornado a base da minha missão. O trabalho era duro, emocionalmente desgastante, mas era também profundamente gratificante. Ver crianças sendo protegidas, famílias sendo acolhidas, justiça sendo feita, tudo isso me dava forças para continuar. Sei que essa luta não termina aqui. Ainda há muito a ser feito, muitas vozes a serem ouvidas, mas naquele momento eu sabia que estava no caminho certo. A faculdade não foi só um local de aprendizado acadêmico, foi também onde encontrei Paulo, a pessoa que viria a transformar não só meu presente, mas todo o meu futuro. Ele não era o típico namorado das histórias que se vê na televisão, cheio de promessas vazias. Paulo era diferente. Um homem paciente, gentil, que nunca me pressionou. Entendia minhas dores mesmo quando eu não as falava em voz alta. Nosso relacionamento cresceu com calma, no ritmo que meu coração permitia. Ele respeitava meus limites, compreendia os momentos de silêncio e sabia quando estender a mão para segurar a minha. Com ele aprendi a confiar no amor outra vez, a construir uma família baseada em respeito, carinho e verdade. Nos casamos numa cerimônia simples em Belo Horizonte, rodeados pelos amigos que se tornaram família, pessoas que fizeram parte da minha reconstrução. Dona Marta, a mulher que me resgatou, foi quem me levou ao altar. Foi emocionante sentir que aquela mulher, que me segurou nos momentos mais difíceis, agora me conduzia para uma nova etapa. O tempo não apagou as cicatrizes que carrego, mas me ensinou a usá-las como escudo, não como prisão. Hoje, mais velha e mais sábia, mantenho meu escritório de advocacia, mas não é só isso, dedico minha vida a dar voz às vítimas que ainda sofrem.
Cada caso que atendo é uma luta que me fortalece e me lembra do quanto a justiça pode ser transformadora. Minha história não é só de sofrimento, é de resistência, esperança e transformação. Minha história não é feita apenas de silêncio e lágrimas, é feita, acima de tudo, de coragem. Uma coragem que nasceu não apesar da dor, mas exatamente por causa dela. Uma força que se construiu em meio à escuridão mais densa e que hoje ilumina o caminho de quem, como eu, já se sentiu invisível, perdido e silenciado pelo medo. Lembro das noites em que, sozinha no escuro, minha voz parecia um sussurro preso, incapaz de atravessar as paredes frias daquela casa amarela. Mas mesmo ali, no fundo daquele silêncio sufocante, algo dentro de mim resistia. Algo que me dizia que eu podia sobreviver, que eu podia ser mais, que eu tinha o direito de ser ouvida. E foi essa centelha que, com o passar do tempo, virou chama. Uma chama que iluminou meus passos tortuosos e me impulsionou para a liberdade. Hoje aquela casa amarela, com suas janelas sempre fechadas, ficou para trás. Ela é apenas uma lembrança, um capítulo difícil que não define o livro inteiro da minha vida. Meu lar agora é feito de esperança e justiça. Um lugar onde a dor do passado serve como alicerce para construir um futuro sólido, forte e cheio de amor. Minha voz, que por tanto tempo foi sufocada pelo medo e pelo silêncio, agora ecoa alto e claro. Ecoa para quebrar o silêncio que aprisiona tantas vidas ao redor do mundo. Ecoa para dizer que ninguém está sozinho, que a força existe em cada um de nós, mesmo quando parece invisível. Se você está aí, lendo essas palavras, quero que saiba: o medo não é um destino inevitável. A liberdade, por mais distante que pareça, é possível. E mesmo nos dias mais sombrios, quando a escuridão parece querer nos engolir, sempre existe um caminho para a luz, uma rota de esperança que podemos escolher trilhar. Minha jornada não é apenas minha, é a jornada de todas as pessoas que lutam, que resistem, que se recusam a ser silenciadas, que se levantam, dia após dia, mesmo quando o cansaço é enorme, que encontram dentro de si uma força imensa para continuar, que fazem do sofrimento um combustível para a transformação, que usam suas vozes quebradas para criar gritos que ecoam pelo mundo. Que essa história sirva de farol, que ela seja um lembrete constante: o silêncio é cúmplice do sofrimento, mas a coragem liberta. Por isso, se você está lendo isso, quero te convidar para fazer parte dessa luta. Deixe seu comentário. Compartilhe o que essa história despertou em você. Conte como você encontrou, ou ainda busca, sua voz. Junte-se a essa corrente de força, de amor, de resistência. Depois de tudo que vivi, aprendi que a vida é feita de ciclos, alguns sombrios, outros iluminados pela luz que a coragem acende dentro da gente. Eu escolhi construir um futuro onde a dor do passado é combustível para o amor, para a justiça, para a transformação. Hoje, eu não sou só uma sobrevivente. Sou uma guerreira, uma voz, um exemplo de que é possível renascer das cinzas. E essa voz que um dia foi quebrada, hoje se ergue como um grito coletivo por todas aquelas que ainda estão presas no silêncio. Por isso, quero fazer um convite a você que está aí do outro lado. Não deixe sua voz ser silenciada. Não permita que o medo e a dor se transformem em prisão. Compartilhe sua história, seu sofrimento, sua luta. Acolha quem precisa de você. Seja a luz na escuridão de alguém. Vamos juntos construir um mundo onde a justiça e o amor prevalecem. Porque a mudança começa quando ousamos falar, quando nos unimos, quando nos apoiamos. Se essa história tocou você, faça a sua parte. Deixe seu comentário. Compartilhe essa mensagem. Deixe seu like para fortalecer essa rede de apoio. E acima de tudo, lembre-se: a liberdade começa com a coragem de ser ouvido.